Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E muitas vezes nós já falamos sobre as questões de obsessão, questões obsessivas, e assim, algumas pinceladas, alguma passada mais rápida sobre esse tema, sobre esse assunto. E hoje eu resolvi então com vocês conversar um pouquinho mais a esse respeito, uma vez que todos nós estamos sujeitos a processos obsessivos. Então, gostaria de lançar a pergunta para vocês, se vocês sabem identificar, se vocês já perceberam sendo influenciados, né, de forma por processo obsessivo, por algum espírito, se vocês conseguem identificar isso, se vocês conseguem detectar, né? E então, com base nessa pergunta, hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto, sobre esse tema. Como eu estava dizendo, todos nós sofremos influências espirituais, todos nós sofremos ação de irmãozinhos desencarnados que tentam e que muitas vezes, na medida do que conseguem, vão atrapalhando a nossa vida aqui no plano físico. Primeiro, é muito importante lembrar que todo irmãozinho desencarnado que atua influenciando um encarnado de forma obsessiva, nada mais é do que um irmão que está sofrendo imensamente. Assim como muitos irmãos que estão encarnados atuam também como obsessores com relação a outros irmãos encarnados e a irmãos que já desencarnaram. Então, só dando uma ilustrada aqui, muitas vezes quando algum ente querido, algum amigo muito querido nosso, alguma pessoa muito especial para a gente faz a passagem, quando ficamos chamando, chorando desesperadamente, chamando aquela pessoa, aquele espírito, né? Porque já não é mais encarnado, então desencarnou, chamando aquele espírito, solicitando, chorando, lamentando, que falta você faz, estou sentindo sua falta, que desespero, quero você perto de mim, quero você do meu lado, eu queria ter você aqui, enfim. Você está atuando de forma obsessiva em cima desse irmãozinho que desencarnou. Ou seja, você não faz muitas vezes isso intencionalmente, você está expressando a sua dor, mas a sua dor, a sua expressão de dor, de saudade, de tristeza, está atuando energeticamente de forma inadequada e prejudicando aquele irmãozinho que desencarnou, certo? Então, assim como nós, encarnados, podemos ser obsessores dos desencarnados, os desencarnados também atuam desta forma com relação a nós, que estamos aqui encarnados no plano físico. Então, só para esclarecer para vocês que um obsessor não é necessariamente um espírito mau, malévolo, que queira o seu mal simplesmente por querer o seu mal, ou fazer o mal para você porque só pensa em fazer o mal. Não. Muitas vezes um obsessor pode ser um pai que desencarnou e que está tentando proteger aquele filho que ficou no plano físico, porque ele cuidava daquele filho que estava no plano físico e agora desencarnei, o que eu faço? Eu preciso cuidar do meu filho. É muito importante que a gente entenda que todo espírito que desencarna, certo? Ele precisa seguir a sua vida no plano espiritual.
Esta é a maneira mais saudável e adequada para o espírito que desencarnou. Os espíritos, quando desencarnaram e se encontram depois de uma temporada nos hospitais, nas colônias espirituais, o espírito se encontra equilibrado, centrado, com as suas emoções e sentimentos organizados e centrados e equilibrados, aí esse espírito pode vir visitar os entes queridos, os amigos que deixou no plano físico, sem acarretar algum tipo de prejuízo energético para os encarnados, que são seus afetos. Mas, muitas vezes, quando isso não acontece, quando o espírito ainda não está em condições de permanecer aqui junto, próximo ao orbe terrestre, ele muitas vezes, se não está equilibrado, ele pode estar acarretando algum tipo de prejuízo energético para o encarnado. Então, isso é um processo obsessivo que pode acontecer nesses dois exemplos que eu dei, tanto do físico para o desencarnado, quanto do desencarnado para o plano físico, né? As pessoas que estão no plano físico. Existem outros tantos tipos de processo obsessivo, né? E lógico que a intensidade desse processo obsessivo muitas vezes vai depender da pessoa do encarnado. Muitas vezes o encarnado que está sofrendo ali um processo obsessivo pode ser um médium que não seja educado, não tenha educação mediúnica, e aí a atuação, né, a influência do espírito desencarnado que está atuando em volta ali do encarnado, se aquele encarnado é um médium que não sabe lidar com o processo mediúnico, ele vai sofrer mais intensamente e de forma mais exagerada, digamos assim, a influência daquele espírito desencarnado, certo? Como é que um espírito desencarnado pode atuar, né? Então, pode ser um parente querendo cuidar, e aí ele não está efetivamente cuidando, porque como ele não está equilibrado energeticamente e espiritualmente, ele fica atuando de uma forma inadequada. Pode também ser algum desafeto de uma vida passada, que aí deseja que você se dê mal, né? Acontece, né? Quantos encarnados desejam o mal para outros encarnados? Isso também é um processo obsessivo, porque eu gero, quando de encarnado para encarnado, eu produzo algum padrão de pensamento que promove um tipo de energia e que vai afetar aquele a quem eu estou despejando todo o meu ódio e o meu rancor. Então, de encarnado para encarnado também acontece e muito, certo? Então, voltando, um espírito desencarnado está influenciando um encarnado, né? De que outra forma pode ser? Ficar ali em volta do espírito encarnado, inspirando pensamentos negativos, desejando mal, emanando energias e situações que façam com que aquele espírito encarnado se sinta culpado, a última bolacha do pacotinho, como se diz, né? Então, né, vai influenciando, se aquele desencarnado percebe que o encarnado tem um processo de autoestima meio baixo, meio fragilizado, né, que é mais fragilizado com relação a esse tipo de situação, justamente ele vai ficar atuando em cima desse ponto de fragilidade do encarnado. Então, os processos obsessivos podem ser inúmeros e podem acontecer de diversas formas. Com base nessas questões, eu queria trazer para vocês o esclarecimento de que isso não é o fim do mundo, gente. Todo o processo obsessivo pode ser organizado, né? Quando você vai a um centro espírita, esse irmão, quando você é atendido, esse irmão que porventura esteja atuando ali, atrapalhando você, ele é encaminhado, ele é conscientizado, ele é levado a entender, se conversa
com esses irmãos desencarnados e eles são encaminhados para as colônias espirituais, para os hospitais, para as comunidades na espiritualidade que estarão se encarregando de auxiliar, de ajudar esse irmão que até então estava vibrando na dor, no sofrimento, na necessidade, no sentimento de vingança. Então, meus queridos, diante de situações que vocês detectem, que vocês estão muito tristes, uma energia muito pesada, se sentindo fragilizados, cansados, nada flui na vida de vocês, nada dá certo, é uma encrenca atrás da outra, uma coisa atrás da outra que não se processa, as coisas estavam ótimas, tudo indo às mil maravilhas, de repente parece que é uma ré, tudo começa a dar errado e aí é uma sucessão de coisas uma atrás da outra. É interessante sempre fazer um atendimento espiritual para ver se não tem realmente algum processo obsessivo, porque muitas vezes pode ocasionar de você ter aí também, isso também pode acontecer, algum desafio. Esse desafio, por algum motivo, mexeu com a sua estabilidade emocional, você baixou a sua vibração e aí você começa a só pensar coisas negativas. Com base nesse tipo de situação, você pode atrair irmãos sofredores, espíritos que estejam sofrendo e vibrando na mesma faixa. Necessariamente não quer dizer que esse espírito tem algum processo de desacordo e desavença e de sabor com você, mas ele pode simplesmente, com base na sua vibração, colar em você. E aí, sem querer, ele também pode atuar como um espírito obsessor sem intenção, certo? Aí também se pode dizer que é um tipo de influência espiritual, ok? Que muitas vezes nós atraímos pelo nosso padrão de pensamento, pelo nosso padrão vibratório. Então, queridos, vamos movimentar as nossas energias de forma positiva, vamos buscar ajuda para trabalhar aí essas questões. Se porventura houver algum processo obsessivo, vamos passar por atendimento, procure um centro espírita que você confie, que você saiba que trabalham de forma correta, de forma com amorosidade, com muito centramento, com muito equilíbrio, enfim. Procure um centro espírita que você confie, certo? E movimente a sua vida de forma positiva, não coloque energia demasiada naquilo que não dá certo ou na influência espiritual que você possa estar sofrendo. Lembre sempre que todo obsessor é um irmão que sofre e que está sofrendo, assim como nós encarnados, ok? Que muitas vezes atravessamos os nossos desafios e ficamos ali com uma vibração baixa, uma vibração enjoada, inclusive contaminamos muitas vezes aqueles ambientes os quais a gente frequenta. Então, que estejamos atentos e que possamos buscar auxílio sempre que for necessário. Desejo que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho as coisas para vocês com relação a esse assunto e desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, cheia de amor, cheia de luz e muita paz. Que assim seja.